Excelência da castidade. Ninguém melhor que o Espírito Santo saberá apreciar o valor da castidade. Ora, ele diz: tudo o que se estima não pode ser comparado com uma alma continente. Isto é, todas as riquezas da terra, todas as honras, todas as dignidades não lhe são comparáveis. Santo Efrém chama a castidade de vida do Espírito. São Pedro Damião, a rainha das virtudes. São Cipriano diz que, por meio dela, se alcançam os triunfos mais esplêndidos. Quem supera o vício contrário à castidade, facilmente triunfará de todos os mais. Quem, pelo contrário, se deixa dominar pela impureza, facilmente cairá em muitos outros vícios e far-se-á réu de ódio, injustiça, sacrilégios, etc. A castidade faz do homem um anjo. Ó castidade, exclama Santo Efrém, tu fazes o homem semelhante aos anjos. Essa comparação é muito acertada, pois os anjos vivem isentos de todos os deleites carnais. Eles são puros por natureza, as almas castas por virtude. Pelo mérito dessa virtude, diz Cassiano, assemelham-se os homens aos anjos. E São Bernardo, o homem casto difere do anjo não em razão da virtude, mas da bem-aventurança. Se a castidade do anjo é mais ditosa, a do homem é mais intrépida. A castidade torna o homem semelhante ao próprio Deus, que é um puro espírito, afirma São Basílio. O Verbo eterno, vindo a este mundo, escolheu por sua mãe uma virgem, para pai adotivo um virgem, para percursor um virgem, e a São João Evangelista amou com predileção, porque era virgem, e por isso confiou-lhe sua santa mãe, da mesma forma como entrega ao sacerdote, por causa de sua castidade, e a Santa Igreja a sua própria pessoa. Com toda razão, pois, exclama o grande doutor da Igreja Santo Atanásio: ó santa pureza, és o templo do Espírito Santo, a vida dos anjos e a coroa dos santos. Grande, portanto, é a excelência da castidade, mas também terrível é a guerra que a carne nos declara para nola roubar. Nossa carne é a arma mais poderosa que possui o demônio para nos escravizar. É por isso coisa muito rara sair-se ileso ou mesmo vencedor deste combate. Santo Agostinho diz: o combate pela castidade é o mais renhido de todos. Ele repete-se cotidianamente. A vitória é rara. Quantos infelizes que passaram anos na solidão, exclama São Lourenço Justiniano, em orações, jejuns, mortificações, não se deixaram levar, finalmente pela concupiscência da carne, abandonaram a vida devota da solidão e perderam com a castidade o próprio Deus. Por isso, todos os que desejam conservar-se na virtude da castidade devem ter suma cautela. É impossível que te conserves casto, diz São Carlos Borromeu, se não vigiares continuamente sobre ti mesmo, pois negligência traz consigo muito facilmente a perda da castidade. Da vigilância sobre os pensamentos. 1. A respeito dos maus pensamentos, encontra-se muitas vezes um duplo engano. A. Almas que temem a Deus e não possuem o dom do discernimento e são inclinadas aos escrúpulos. Pensam que todo mau pensamento que lhes sobrevém é já um pecado. Elas estão enganadas, porque os maus pensamentos em si não são pecados, mas só é unicamente o consentimento neles. A malícia do pecado mortal consiste toda e só na má vontade, que se entrega ao pecado com claro conhecimento de sua maldade e plena deliberação de sua parte.
E por isto, Santo Agostinho ensina que não pode haver pecado onde falta o consentimento da vontade. Por mais que sejamos atormentados pelas tentações, pela rebelião de nossos sentidos, pelas comoções ou sensações desagradáveis de nossa natureza corpórea, não existe pecado algum enquanto faltar o consentimento, como ensina também São Bernardo, dizendo: o sentimento não causa dano algum, contanto que não sobrevenha o consentimento. Para consolar tais almas timoratas e escrupulosas, quero oferecer-lhes aqui uma regra prática, aceita por quase todos os teólogos. Quando uma alma que teme a Deus se detesta o pecado, duvida se consentiu ou não em um mau pensamento, não está obrigada a confessar-se disso, porque, em tal caso, se tivesse realmente cometido um pecado mortal, não estaria em dúvida a esse respeito, porque o pecado mortal, para uma alma que teme a Deus, é um monstro tão horrendo que não poderá ter entrada no seu coração sem o perceber. B. Outros, que possuem uma consciência mais relaxada e são mal instruídos, julgam, pelo contrário, que os maus pensamentos nunca são pecados, mesmo havendo consentimento neles, contanto que não se chegue a praticar. Este erro é muito mais pernicioso que o primeiro. O que se não pode fazer, se não pode também desejar. Por isso, o mau pensamento em si contém toda a malícia do ato. Assim como as más obras nos separam de Deus, também os maus pensamentos nos afastam dele e nos privam de sua graça. Pensamentos perversos nos separam de Deus. Como as más obras estão patentes aos olhos de Deus, também sua vista alcança todos os nossos maus pensamentos, para condená-los e puni-los, pois um Deus de ciência é o Senhor, e diante dele estão patentes todos os pensamentos. 2. Logo, nem todos os maus pensamentos são pecados, e nem todos os que são pecados trazem em si o mesmo cunho de malícia. Devemos considerar 3 coisas quando se trata de um pecado de pensamento, a saber, a sugestão, a deliberação e o consentimento. Alguns esclarecimentos a esse respeito. Primeiro esclarecimento. Sob a palavra sugestão, entende-se o primeiro pensamento que nos incita a praticar o mal, que nos vem à mente. Esta instigação ou incitamento ainda não é o pecado. Se a vontade a repele imediatamente, é mesmo uma fonte de merecimentos. Para cada tentação a que opuseres resistência, se te deverá uma coroa, diz Santo Antão. Até os santos foram perseguidos por tais pensamentos. São Bento revolveu-se sobre os espinhos para vencer uma tentação impura. E São Pedro de Alcântara lançou-se em poço de água gelada. São Paulo nos informa que também ele foi tentado contra a pureza. E para que a grandeza das revelações não me ensoberbece, foi-me dado um espinho em minha carne, um anjo de Satanás para me esbofetear. O apóstolo suplicou várias vezes ao Senhor que o livrasse desse inimigo. Por essa causa, roguei ao Senhor 3 vezes que o afastasse de mim. O Senhor não quis, porém, dispensá-lo do combate, e respondeu-lhe: basta-te a minha graça. E por que não queria o Senhor livrá-lo? Para que adquirisse maiores méritos por sua resistência à tentação, porque a virtude se aperfeiçoa na fraqueza. São Francisco de Sales diz que quando um ladrão procura arrombar uma porta, é porque não está ainda dentro da casa. Assim também, quando o demônio tenta uma alma, é porque se acha ela ainda na graça de Deus. Santa Catarina de Sena foi uma vez horrivelmente atormentada pelo demônio durante 3 dias, com fortes tentações impuras. Apareceu-lhe então o Senhor para consolá-la,
e perguntou-lhe: Mas onde estiveste, Senhor meu, durante esses 3 dias? Jesus respondeu-lhe: Dentro do teu coração, dando-te força para resistir à tentação. E o Senhor deu-lhe a conhecer que o seu coração estava, depois da tentação, mais puro do que antes. B. A sugestão segue-se à deleitação. Quando nos damos ao trabalho de repelir imediatamente a tentação, sentimos nela uma certa complacência ou prazer, que nos vai arrastando ao consentimento. Mesmo então, se a vontade não dá seu assentimento, não há pecado mortal. Quando muito, poderá haver pecado venial. Se, porém, não recorrermos então a Deus e não nos esforçarmos para resistir à tentação, facilmente nos sentiremos arrastados ao consentimento e perdidos. Segundo as palavras de Santo Anselmo, se não procurarmos impedir a deleitação, ela se transformará em consentimento e matará a alma. Uma senhora, que tinha fama de santa, teve um dia um mau pensamento, que não repeliu imediatamente, e pecou por pensamento. Por vergonha, deixou de confessar esse pensamento criminoso e morreu, pouco depois em estado de pecado. Porque morreu com fama de santidade, mandou o bispo que fosse sepultado em sua própria capela. No dia seguinte, porém, apareceu-lhe ela, toda circundada de fogo, e confessou-lhe, infelizmente, já tarde demais, que estava condenada por ter consentido no mau pensamento. C. Toda a malícia do mau pensamento está, porém, no consentimento. Havendo pleno consentimento, perde-se a graça de Deus e chama-se sobre si a condenação eterna. Que se tenha o desejo de cometer um pecado determinado, que se pense ou reflita com prazer no pecado, como se o estivesse cometendo. Esta última espécie de pecado chama-se uma deleitação deliberada ou morosa, e deve-se distinguir bem da primeira, isto é, do pecado do desejo. Se fores, pois, molestada por tais tentações, alma cristã, não deves perder a coragem. Antes, animosamente combater, empregando os meios que te vou indicar, e não sucumbirás. A. O primeiro é humilhar-se continuamente diante de Deus. O Senhor castiga muitas vezes os espíritos soberbos, permitindo que caiam em qualquer pecado impuro. Se, pois, humilde e não confies em tuas próprias forças. Davi confessa que caiu no pecado por não ter se humilhado e ter confiado demais em si mesmo. Antes de me haver humilhado, eu pequei. Devemos temer sempre a nossa própria fraqueza e colocar em Deus toda a nossa confiança, esperando firmemente que nos preserve desse vício. B. O segundo meio a recorrer é imediatamente chamar a Deus, sem entrar em diálogo com a tentação. Logo que se apresentar ao nosso espírito um pensamento impuro, devemos elevar a Deus imediatamente o nosso pensamento ou dirigi-lo a qualquer objeto indiferente. A coisa melhor será invocar imediatamente o Santíssimo Nome de Jesus e Maria, e não cessar de repeti-los até desaparecer as tentações. Se ela for muito forte, será bom repetir muitas vezes o seguinte propósito: ó meu Deus, prefiro morrer a vos ofender. Peça-se socorro dizendo: ó meu Jesus, socorrei-me. Maria, assisti-me. Os nomes de Jesus, Maria e José possuem uma força especial para afugentar as tentações do demônio. C. O terceiro meio é a recepção assídua dos santos sacramentos, da confissão e da comunhão. É de suma importância revelar quanto antes ao confessor as tentações impuras. Uma tentação revelada já está meio vencida, diz São Felipe Nério.
E se alguém teve a infelicidade de consentir em uma tentação, não se demore nenhum instante em se confessar disso. São Felipe Neri livrou um rapaz desse vício, induzindo-o a confessar-se logo depois de cada queda. A Santa Comunhão está fora de dúvida. Confere uma grande força na resistência às tentações desonestas. O sangue de Jesus Cristo que recebemos na Sagrada Comunhão é chamado pelos santos de vinho gerador de virgens. O vinho natural é um perigo para a castidade. Este vinho celestial é o seu conservador. D. O quarto meio é a devoção à Imaculada Mãe de Deus, que é chamada Virgem das Virgens. Quantos jovens não se conservaram puros e castos como anjos devido à devoção à Santíssima Virgem? O quinto meio é a fuga da ociosidade. O Espírito Santo diz: a ociosidade ensina muita coisa má. Isto é, ensina a cometer muitos pecados, e o profeta Ezequiel asseverava que foi a ociosidade a causa das abominações e ruína final dos habitantes de Sodoma. Conforme São Bernardo, a ociosidade motivou a queda de Salomão. Por isso São Jerônimo exortou a rústico que esteja sempre ocupado, para que o demônio não o preocupe com suas tentações. Quem trabalha é tentado por um demônio só. Quem vive ocioso é atacado por uma multidão deles, diz São Boaventura. F. O sexto meio consiste no emprego de todas as precauções exigidas pela prudência, tais como a modéstia dos olhos, a vigilância sobre as inclinações do coração, a fuga das ocasiões perigosas, etc. Da modéstia dos olhos. Quase todas as paixões que se revoltam contra nosso espírito têm sua origem na liberdade desenfreada dos olhos, pois os olhares livres são o que despertam em nós, de ordinário, as inclinações desregradas. Fiz um contrato com meus olhos de não cogitar nem sequer uma virgem, diz Jó. Mas por que diz ele de não pensar sequer em uma virgem? Não parece que deveria dizer: fiz um contrato com os meus olhos de não olhar sequer. Não, ele tem toda a razão de falar assim, porque o pensamento está intimamente ligado ao olhar, não se podendo separar um do outro, e para não ter maus pensamentos, propôs-se esse santo homem nunca olhar para uma virgem. Santo Agostinho diz: do olhar nasce o pensamento, e do pensamento a concupiscência. Se Eva não tivesse olhado para o fruto proibido, não teria pecado. Ela, porém, achou gosto em contemplá-lo, parecendo-lhe bom e belo. Apanhou-o então e fez-se culpada de desobediência. Aqui vemos como o demônio nos tenta primeiramente a olhar, depois a desejar e finalmente a consentir. Por isso nos assegura São Jerônimo que o demônio só necessita de nosso começo. Dá-se por satisfeito se lhe abrimos a metade da porta, pois ele saberá conquistar a outra metade. Um olhar voluntário lançado a uma pessoa do outro sexo acende uma faísca infernal que precipita a alma na perdição. As primeiras setas que ferem as almas castas, diz São Bernardo, e não raro as mata, entram pelos olhos. Por causa dos olhos caiu Davi, esse homem segundo o coração de Deus. Por causa dos olhos caiu Salomão, esse instrumento do Espírito Santo. Por causa dos olhos, quantas almas não se perderam eternamente. Vigie, pois, cada um sobre seus olhos, se não quiser chorar uma vez como com Jeremias.
meus olhos me roubaram a vida. As afeições criminosas que penetram em meu coração por causa dos meus olhares lhe deram a morte. São Gregório diz: se não reprimes os olhos, tornar-se-ão ganchos do inferno, que à força nos arrastarão e nos obrigarão, por assim dizer, a pecar contra a nossa vontade. Quem contempla objeto perigoso acrescenta o santo, começa a querer o que antes não queria. É também o que diz a Sagrada Escritura, quando diz que a bela Judite escravizou a alma de Holofernes, apenas este a contemplou. Sêneca diz que a cegueira é muito útil para a conservação da inocência. Seguindo esta máxima, um filósofo pagão arrancou-se os olhos para guardar a castidade, como nos refere Tertuliano. Isso, porém, não é lícito a nós, cristãos. Se queremos conservar a castidade, devemos, contudo, fazer-nos cegos por virtude, abstendo-nos de olhar o que possa despertar em nós os maus pensamentos. Não contemples a beleza alheia. Disso origina-se a concupiscência, que queima como o fogo. À vista seguem-se as imaginações pecaminosas, que acendem o fogo impuro. São Francisco de Sales dizia: quem não quiser que o inimigo penetre na fortaleza, deve conservar as portas fechadas. Por essa razão, foram os santos tão cautelosos em seus olhares. Por temor de enxergarem inesperadamente qualquer objeto perigoso, conservavam os olhos quase sempre baixos e se abstinham de olhar coisas inteiramente inocentes. São Bernardo, depois de um ano inteiro no noviciado, não sabia ainda se o teto da sua cela era plano ou abobadado. Na igreja do convento havia 3 janelas e ele não o sabia, porque conservara os olhos baixos. Evitam os santos, com cautela maior ainda, pôr os olhos em pessoa de outro sexo. São Hugo, bispo, nunca olhava para o rosto das mulheres com quem tinha de conversar. Santa Clara nunca olhava para a face de um homem. Aconteceu uma vez que, levantando os olhos para a hóstia sagrada durante a elevação, viu o rosto do sacerdote, com o que ficou profundamente aflita. Julgue-se agora quão grande é a imprudência e temeridade dos que não possuem a virtude de um desses santos. Ousam passear suas vistas em todas as pessoas, não excetuando as de outro sexo, e querendo ainda ficar livre de tentação e do perigo de pecar. São Gregório diz que as tentações que levaram São Bento a revolver-se sobre espinhos proviam de um olhar imprudente sobre uma senhora. São Jerônimo, achando-se na gruta de Belém, onde continuamente orava e macerava seu corpo com as mais atrozes penitências, foi por longo tempo atormentado pela lembrança das damas que vira tempos antes em Roma. Como, pois, poderemos ficar preservados de tentações quando nos expomos ao perigo, olhando e até fitando complacentemente pessoas de outro sexo? O que nos prejudica não é tanto o olhar casual como o premeditado, o mirar. Razão porque Santo Agostinho diz: se vossos olhos casualmente caírem sobre uma pessoa cuja vista vos pode ser prejudicial, guardai-vos ao menos de fitá-la. E São Gregório diz: não é lícito contemplar ou extasiar-se com a vista daquilo que não é lícito desejar, pois ainda que expulsemos os maus pensamentos que costumam seguir o olhar voluntário, deixam sempre uma mancha na alma. Tendo-se perguntado ao irmão Rogério, franciscano, dotado de uma pureza angélica, por que se mostrava tão reservado em seus olhares quando
tratava com mulheres, respondeu: se o homem foge à ocasião, Deus o protege. Se expõe a ela, nosso Senhor o abandona e facilmente cairá no pecado. Suposto mesmo que a liberdade que se concede aos olhos não produzisse outros males, impediria sempre o recolhimento da alma durante a oração, pois tudo o que vimos e nos impressionou apresenta-se aos olhos da nossa alma e nos causa uma imensidade de distrações. Quem já tem recolhimento de espírito durante a oração, tome muito cuidado para não se ver privado dessa graça, dando liberdade aos seus olhos. Está fora de dúvida que um cristão que vive sem recolhimento de espírito não pode praticar as virtudes cristãs de humildade, da paciência, da mortificação como deveria. Guardemo-nos, por isso, de olhares curiosos e só olhemos para objetos que elevam para Deus o nosso espírito. Olhos baixos elevam o coração para o céu, dizia São Bernardo de Claraval. São Gregório Nazianzeno escreve: onde habita Cristo com seu amor, reina aí a modéstia. Com isso, não quero, porém, dizer que nunca se deva levantar os olhos ou considerar coisa alguma. Pelo contrário, é até bom, às vezes, olhar coisas que elevam nosso coração para Deus, como santas imagens, prados floridos, etc., já que a beleza dessa criatura nos atrai à contemplação do Criador. Deve-se notar também que a modéstia dos olhos é necessária não só para o nosso próprio bem, como para a edificação do próximo. Só Deus vê o coração nosso. Os homens veem apenas nossas obras externas e ou se edificam ou se escandalizam com elas. Pelo rosto se conhece o homem, diz a Escritura, isto é, pelo exterior se depreende o que é o homem interiormente. Todo cristão, por isso, deve ser o que era São João Batista, conforme as palavras do Salvador, uma lâmpada que arde e ilumina. Interiormente deve arder em amor divino, exteriormente alumiar pela modéstia de todos os que o veem. Também a nós se podem aplicar as palavras que São Paulo dirigiu a seus discípulos: somos o espetáculo dos anjos e dos homens. A vossa modéstia seja conhecida de todos os homens. Pessoas devotas são observadas pelos anjos e pelos homens, e por isso sua modéstia deve ser notória a todos. Do contrário, deverão dar rigorosas contas a Deus no dia do juízo. Observando a modéstia, edificamos sumamente os outros e estimulamos a prática da virtude. É célebre o que se conta de São Francisco de Assis. Uma vez, deixou ele o convento junto a um companheiro, dizendo que ia pregar. Tendo dado uma volta pela cidade com os olhos baixos, entrou novamente no convento. Mas quando farás o sermão? Perguntou-lhe o companheiro. Já o fiz, respondeu-lhe o santo. Consistiu todo no resguardo dos olhos, do que demos exemplo ao povo. Santo Ambrósio diz que a modéstia das pessoas virtuosas é uma exortação muito poderosa ao coração dos mundanos. Quão belo não seria se bastasse te apresentares em público para fazeres bem aos outros. De São Bernardino de Sena se conta que, mesmo antes de entrar para o convento, bastava só a sua presença para pôr fim às conversas livres de seus companheiros. Mal o avistavam, diziam uns para os outros: silêncio, Bernardino vem vindo. E então colocavam-se ou começavam a falar de outras coisas. Santo Efrem, segundo o testemunho de São Gregório de Nissa, era tão modesto que já a sua vista estimulava a devoção, e não se podia vê-lo sem se sentir levado a se tornar melhor. Mais admirável ainda é o que nos refere Súvio,
do santo sacerdote e mártir Luciano. Só por sua modéstia moveu muitos pagãos a abraçarem a santa fé da Igreja. O imperador Maximiano, que fora disso informado, temendo sentir a sua influência e ser obrigado a converter-se, citou-o à sua presença, mas não quis vê-lo e sujeitou-o a interrogatório, ocultando-o às suas vistas por uma cortina estendida entre os dois. Nosso ideal mais perfeito de modéstia foi, porém, o nosso divino Salvador mesmo, pois, como nota um célebre autor, os evangelistas dizem várias vezes que o Redentor levantou os olhos em certas ocasiões, dando a entender com isso que tinha ordinariamente os olhos baixos. Por isso exalta o apóstolo a modéstia de seu divino mestre, escrevendo a seus discípulos: rogo-vos pela mansidão e modéstia de Cristo. Concluo com as palavras de São Basílio a seus monges: se quisermos que nossa alma tenha suas vistas sempre postas no céu, filhos queridos, conservemos nossos olhos sempre voltados para a terra. De manhã, ao despertar, devemos já pedir como profeta: afastai meus olhos, Senhor, para que não vejam a vaidade. Da guarda do coração. A modéstia dos olhos pouco nos servirá se não vigiarmos sobre o nosso coração. Aplica-te com todo o cuidado possível à guarda do teu coração, diz o sábio, porque é dele que procede a vida. É aqui o lugar apropriado para se dizer algumas palavras sobre as amizades e principalmente sobre as santas, depois sobre as puramente naturais e, afinal, sobre as perigosas. 1. Descrevendo São Paulo a corrupção moral dos gentios, enumerava entre seus vícios a falta de sentimento e de susceptibilidade para a amizade. A amizade, segundo Santo Tomás, é mesmo uma virtude. A perfeição não proíbe se entretenham amizades, de São Francisco de Sales. Exige somente que sejam santas e edificantes, a saber, só devem ser mantidas aquelas uniões espirituais por meio das quais 2, 3 ou mais pessoas comunicam entre si seus exercícios de devoção, seus desejos piedosos e sentimentos nobres, tornando-se como que um só coração e uma só alma para a glória de Deus e o bem espiritual próprio e alheio. Com toda razão, podem tais almas exclamar: vede quão bom e suave é habitarem os irmãos em união. São Francisco diz mais que, em tal caso, o suave bálsamo da caridade destila de coração em coração por meio dessas mútuas comunicações, e bem pode-se dizer que Deus lança sua bênção sobre tais amizades por toda a eternidade. Tais amizades são recomendadas pela Escritura mesma, em termos eloquentes. Nada se pode comparar com o vento de um amigo fiel, e o valor do ouro e da prata não iguala a bondade de sua fidelidade. Um amigo fiel é um remédio para a vida e a mortalidade, e os que temem o Senhor encontram um tal. Mas como podeis aconselhar as amizades particulares, dirá alguém, quando elas são tão rigorosamente condenadas por todos os ascetas? Respondo: as amizades particulares são proibidas unicamente nos claustros, e com toda razão, pois é imperiosamente necessário que todos os religiosos se amem mutuamente com amor fraterno, para que haja uma vida comum claustral. Ora, num claustro, as amizades particulares podem facilmente ocasionar perturbações dessa mútua caridade, dando ocasião a invejas, suspeitas e outras misérias humanas.
São Basílio não hesitou dizer que as amizades particulares em um convento são uma sementeira perpétua de invejas, de desconfiança e inimizade. O mesmo acontece nas famílias em que um pai ou a mãe tem mais carinho para um filho do que para os outros. Os filhos de Jacó odiavam seu irmão José, porque seu pai lhe dedicava um amor especial. Não há, além disso, nenhum motivo de se alimentar tais amizades num estado religioso, pois, num convento onde reina a disciplina e a ordem, todos os membros tendem o mesmo fim, a perfeição, e não é necessário travar amizades particulares para animar-se mutuamente ao serviço de Deus e ao trabalho do aperfeiçoamento próprio. Os que, vivendo no mundo, desejam dedicar-se à prática da virtude verdadeira e sólida, precisam, pelo contrário, de se unir aos outros por uma amizade santa e edificante, para poderem, por meio dela, se animar, se auxiliar e se estimular ao bem. Há no mundo poucas pessoas que tendem à perfeição e muitas que não possuem o Espírito de Deus, e por isso é preciso que os bons, quanto possível, evitem os que podem impedir seu adiantamento espiritual e travem amizade com os que podem auxiliar na prática do bem. 2. Quanto às amizades puramente naturais, deve-se dizer que elas têm seu fundamento na nossa natureza, que nos compele a amar nossos pais, nossos benfeitores e todos aqueles em que vemos belas qualidades e com quem simpatizamos. Esta espécie de amizade é o laço da família e da sociedade. Mais facilmente degenera em amizades falsas. Por exemplo, se os pais, por um carinho demasiado, toleram as faltas de seus filhos, ou se algum amigo ofende a Deus para agradar a seu amigo e etc. As amizades naturais só são agradáveis a Deus se as santificarmos por meio de uma boa intenção, por exemplo, amando os nossos pais e amigos por amor de Deus. 3. Por amizades perigosas entende-se, em particular, as sensuais, isto é, aquelas que se baseiam sobre uma complacência sensual, sobre a fruição comum de prazeres e sentidos, sobre certas qualidades fúteis e vãs de espírito e coração. Essas amizades são já por si perigosas, mesmo que no começo nada tenham de inconveniente, e devemos guardar nosso coração desembaraçado delas. A. Quem não evita relações perigosas cai facilmente no abismo, diz Santo Agostinho. O triste exemplo de Salomão bastaria para nos encher de terror. Depois de ter sido amado tanto por Deus, servindo ao Espírito Santo de mão para escrever, travou relações com mulheres pagãs, já na sua velhice, e caiu tão profundamente que chegou a sacrificar aos deuses. Isso, porém, não nos deve estranhar, pois será para admirar que alguém se queime, permanecendo no meio das chamas? Pergunta São Cipriano. Mas, em nossas conversas, graças a Deus, não ocorre nada de mal, dirá alguém. Respondo, todas as amizades que têm sua origem em afeições meramente materiais são, pelo menos, um grande impedimento à perfeição, ainda que não dessem ocasião a outras coisas. Elas, no mínimo, fazem-nos perder o espírito de oração e recolhimento interior. A alma que está presa por uma afeição natural poderá achar-se corporalmente na igreja, mas seu espírito estará se entretendo com o objeto de seu amor. Perderá o amor aos sacramentos, não será mais sincera para com seu confessor, temendo que ele a obrigue a romper com esta cadeia e envergonhando-se de lhe descobrir sua afeição. Não lhe dirá a causa de sua tibieza, e assim se agrava, de dia para dia, seu estado lastimoso.
Ao ouvir que fala mal da pessoa amada, se enfurece, defende-a calorosamente, descuida-se da obediência, pois quando o confessor a exorta a renunciar a tal amizade, procura 1000 desculpas para não ter de obedecer. Não é só grande a perda espiritual que se sofre com essas amizades baseadas sobre certas qualidades externas de uma pessoa, mas principalmente, se for do outro sexo, é também enorme o perigo que se corre de se perder eternamente. No começo, tais amizades parecem diferentes, mas tornam-se pouco a pouco pecaminosas. E, enfim, arrastam a alma ao pecado mortal. São como o fogo e a palha, e o demônio não cessa de assoprar até irromper o incêndio, diz São Jerônimo. Pessoas de diferentes sexos abrasam-se por causa de muita familiaridade, com a mesma facilidade com que a palha atingida pelo fogo, e em certo sentido, até com mais facilidade, porque o demônio emprega tudo quanto é apto para atiçar o fogo. Santa Teresa viu-se um dia transportada ao inferno, onde Deus lhe mostrou o lugar que lhe preparara, se não rompesse com um apego puramente natural a um seu parente. B. Se sentires em teu coração, alma cristã, uma tal afeição para com alguém, não há outro remédio para te libertar dela, senão cortá-la resolutamente de uma vez para sempre, pois, se quiseres renunciá-la pouco a pouco, crê-me, nunca chegarás a desfazer-te dela. Essas cadeias são difíceis de romper, e só o conseguirá quem as quebrar violentamente de uma só vez. E não venhas com a desculpa de que até agora nada ocorreu de inconveniente, pois deves saber que o demônio não começa com o pior, mas só pouco a pouco leva a alma imprudente às bordas do precipício, e então, com um leve empurrão, precipita-a no abismo. É uma máxima aceita por todos os mestres de vida espiritual de que, neste ponto, não há outro remédio senão fugir e afastar-se da ocasião. São Felipe Neri costumava dizer que nesse combate só os covardes saem vencedores, isto é, os que fogem da ocasião. Podemos resistir aos outros vícios ficando na ocasião, diz Santo Tomás, fazendo violência contra nós mesmos. Mas o vício contrário à pureza, porém, só o poderemos vencer fugindo da ocasião e renunciando às afeições perigosas. Se sentires, porém, teu coração livre e desembaraçado de tais afeições, toma todo o cuidado possível para não te emaranhares em laço algum, como já se tem dado a muitos em razão de sua negligência. Eis o conselho que te dá São Jerônimo. Se no trato com alguém notares que alguma afeição desregrada se quer apoderar de teu coração, apressa-te a sufocá-la antes que se torne um gigante. Enquanto o leão é ainda pequeno, pode ser facilmente trucidado. Uma vez crescido, tornar-se-á muito difícil e humanamente impossível. Coisa verdadeiramente lamentável e vergonhosa seria se permitisses que fizessem em tua presença gracejos indecentes. Não julgues que não pecas calando-te simplesmente ouvindo tais gracejos. Se não evitares o mais depressa possível a companhia de um homem tão insolente, já cooperaste com o seu pecado e te fizeste réu dele. Se receberes de alguém uma carta com palavras amorosas, rasga-a imediatamente ou lança-a no fogo e não lhe des resposta. Se por motivo grave tiveres de responder, faze-o então em poucas e sérias palavras, e não deis a entender que notaste as tais palavras e muito menos que achaste nelas qualquer prazer. C. Não repliques também que não há perigo,
porque a pessoa de que se trata é piedosa. São Tomás diz: quanto mais santas são as pessoas pelas quais sentimos afeição particular, tanto mais devemos nos acautelar, porque o alto apreço que fazemos de suas virtudes mais nos estimula ainda a amá-las. O padre Sertório Caputo, da Companhia de Jesus, diz: o demônio, a princípio, nos inspira amor à virtude daquela pessoa, depois o amor à própria pessoa e, finalmente, nos lança à perdição. O doutor Angélico faz notar que o demônio sabe perfeitamente esconder um tal perigo. No começo, não dispara seta alguma que pareça envenenada, mas só tais que excitem a afeição, ocasionando leves feridas do coração. Em seguida, quando o amor já está aceso, essas pessoas já não se tratam mais como anjos, mas como homens de carne e sangue. Trocam repetidos olhares e palavras amorosas, desejam estar muitas vezes a sós, juntas, e por fim a piedade espiritual degenera em amor carnal. D. São Boaventura indica 5 sinais dos quais se pode deduzir se a afeição que a alguém nos prende é impura. Primeiro sinal: se entretém conversas inúteis, e inúteis são todas as que levam muito tempo. Segundo, se ocorrem olhares e louvores mútuos. Terceiro, se desculpam as faltas reciprocamente, evitando correções para não desagradar. Quarto, se aparecem pequenos ciúmes. Quinto, se a separação causa certa inquietação. Eu junto ainda: se sente grande prazer e gosto nas maneiras ou gentileza natural da pessoa amada. Se deseja que a afeição seja correspondida e se não gosta de que outros observem, ouçam ou falem disto. Mas mesmo as pessoas que pretendem contrair matrimônio estarão obrigadas a sufocar a inclinação ou simpatia recíproca, suposto mesmo que seja honesta? Me perguntará alguém. Se esses futuros esposos estiverem animados de tais sentimentos, que estejam prontos a empregar todos os cuidados para tornar remota a ocasião próxima do pecado, e resolvido a nunca ofender a Deus por causa de tal afeição, não precisarão romper com ela. A experiência, porém, ensina que os mais nobres sentimentos degeneram facilmente em paixão. Por esse motivo, os teólogos exigem muita cautela com essas pessoas. Sabendo o quanto o coração é inclinado ao pecado e quão fraco quando dominado por uma paixão, só permitem tais relacionamentos entre os jovens quando estão em idade e têm vontade séria de se casar. Além disso, que não sejam travadas sem consentimento dos pais, que não se prolonguem por muito tempo e só se namorem quando estiver próximo o casamento. Também lhes interditam a conversa a sós, longe das vistas dos pais, grande familiaridade e tudo que possa manchar a pureza da alma, seja por pensamentos, olhares, palavras ou gestos. Do filho de Tobias, podemos aprender como os jovens devem se preparar para o casamento. Do filho de Tobias, podemos aprender como os jovens devem se preparar para o casamento. Numa cidade vivia uma piedosa donzela de nome Sara, filha de Raquel. Estava profundamente aflita porque 7 rapazes que a haviam sucessivamente desposado haviam sido mortos pelo demônio da impureza, Asmodeu, na primeira noite depois das núpcias. Ora, o anjo Rafael, que acompanhara o jovem Tobias em sua viagem à cidade, aconselhou-o a pedir Sara em casamento. Ele, porém, a par do ocorrido com os outros homens, temia expor-se ao mesmo perigo. O anjo, porém, tranquilizou-o, dizendo: ouve-me, o demônio só tem poder sobre aqueles que abraçam o estado conjugal.
excluindo a Deus de seus pensamentos, para satisfazerem unicamente a sua concupiscência, como o cavalo e a mula, que não têm entendimento. Tu, porém, quando receberes a Sara, entra com ela no teu quarto por 3 dias e 3 noites, guardando continência, e não te entregues a outra coisa que a oração, e então a receberás em matrimônio no temor do Senhor, levado mais pelo desejo de ter filhos que pela concupiscência, para que sejas abençoado e teus filhos sirvam e glorifiquem a Deus. Então nada terás a temer do demônio. O jovem Tobias seguiu esse conselho e seu casamento foi muito abençoado por Deus. Notemos igualmente as 4 exortações dadas a Sara por seus pais ao se despedirem dela. Primeiro, honra a teu sogro. Segundo, ama o teu marido. Terceiro, cuida em governar bem a tua casa. Quarto, porta-te em tudo irrepreensivelmente. Estes avisos devem servir de norma a todos os jovens que pretendem contrair matrimônio. F. O que dissemos até aqui se refere ao trato com pessoas de diferente sexo. O amor desregrado, todavia, pode existir e também existir entre pessoas do mesmo sexo, principalmente se são ainda moços e existe entre eles uma familiaridade por demais íntima. A este respeito, São Basílio diz o seguinte: vós que sois ainda jovens, evitai a companhia de vossos iguais, pois, por meio dessas amizades, o demônio já arrastou a muitos para o inferno. Alguns começaram com uma afeição aparentemente santa, continua ele, mas pouco a pouco precipitou-os o demônio num lodaçal de vícios os mais abomináveis. Santa Ângela de Foligno se exprime de modo semelhante. Ainda que seja o amor a fonte de todo bem, não deixa de ser igualmente a fonte de todo mal. Não falo do amor impuro, que deve ser evitado em todo caso, mas da inclinação em si inocente, que facilmente pode degenerar em amor desordenado. O trato muito assíduo com o outro, com protestos de afeição, tem por consequência tornar vicioso o amor, visto que ele prende estreitamente um coração ao outro, obscurecendo a afeição crescente cada vez mais a razão. Em pouco tempo, só quererá um o que o outro quer, e então não terá mais coragem de resistir ao outro quando for convidado ao mal, e assim se perderão ambos. Por isso, os que dedicam à educação da mocidade estão gravemente obrigados a ter os olhos abertos nesse ponto, e não precisam ter escrúpulos, suspeitando mal com algum motivo. Se notarem qualquer apego ou familiaridade entre 2 jovens, intervenham imediatamente e conservem-nos rigorosamente separados um do outro. G. Aqui na terra, cada um de nós anda por caminhos escabrosos em trevas. E se, além disso, ainda o anjo mau, isto é, o mau companheiro, que é pior que o demônio, nos persegue e impele à perdição, como poderemos escapar ilesos? Já Platão dizia: tomarás os mesmos modos daqueles com quem convives. Segundo São João Crisóstomo, para se certificar dos hábitos de alguém, basta saber com quem ele anda, já que os amigos ou são ou fazem-se semelhantes uns aos outros. E isso por 2 causas. Primeiro, porque um se esforça por imitar o outro para lhe ser agradável. Segundo, porque o homem, como nota Sêneca, é inclinado a fazer o que vê os outros fazerem. Dos israelitas lemos: eles se mesclaram como os gentios e aprenderam suas obras. Devemos, portanto, não só fugir do comércio com os impuros, diz o sábio, mas também
nos conservarmos longe dos seus caminhos. Meu filho, não andes com eles e não ponhas o pé em seus caminhos. Devemos evitar todo o trato com eles, suas conversas ou presentes, com os quais procuram nos enredar. Meu filho, se os pecadores te atraírem com seus afagos, não condescendas com eles. Cairás talvez uma ave no laço armado na terra sem a isca. O demônio serve-se dos maus amigos como iscas, segundo Jeremias, para prender as almas em suas redes de pecado. Meus inimigos, sem motivo, prenderam-me como se prende uma ave. Ele diz, sem motivo, porque perguntou-se a um tal sedutor por que aliciou sua pobre vítima ao pecado. Responderá, não havia motivo, eu só queria que ela fizesse como eu. É exatamente essa a astúcia do demônio, diz Santo Efrem. Capturada uma alma em sua rede, serve-se dela como de uma armadilha para prender a outra. Fujamos, pois, a toda familiaridade com tais escorpiões infernais, como se foge da peste. Digo, fujamos à familiaridade, isto é, não travemos amizade com homens viciosos, evitando tomar parte em sua mesa, banquetes ou outros convívios com eles. É impossível evitar todo comércio com eles, porque então teríamos de sair deste mundo, segundo o apóstolo. Contudo, é bem possível evitar um trato mais familiar com eles, seguindo o conselho do mesmo apóstolo. Eu vos escrevi que não tenhais comunicação com eles, com tal não deveis nem sequer cear. Disse ainda, fujamos de tais escorpiões, pois o profeta Ezequiel designa assim os sedutores. Pervertedores estão contigo e habitais com escorpiões. Não ousarias, alma cristã, habitar com escorpiões, e certamente te afastarias com toda a pressa de sua proximidade, pois assim deveis evitar os amigos que dão escândalo e envenenam a tua alma com maus exemplos e conversas perversas. Quanto mais estreitamente estão ligados a nós, tanto mais perniciosos se tornam. Os inimigos do homem são os seus domésticos. Na Sagrada Escritura se diz, quem se compadecerá de um encantador mordido pela serpente e de todos os que se aproximam de animais ferozes? Assim também, quem se compadecerá daqueles que se torna companheiro de um homem iníquo? Se um tal homem, por motivo do perigo a que se expõe, cai no pecado e se precipita na condenação eterna, ninguém, nem Deus, nem os homens, terá compaixão dele, pois já fora advertido do perigo. Quarto, do voto de castidade. Uma alma que consagra a Deus a sua virgindade torna-se uma esposa de Jesus Cristo, e por isso o apóstolo não hesita em escrever: Eu vos desposei com o esposo, com Cristo, para vos apresentar a ele como virgem pura. Jesus Cristo mesmo se dá como esposo das virgens. Na parábola das 10 virgens, saíram ao encontro do esposo e entraram com ele para as núpcias. O Divino Salvador deixa-se chamar pelos outros fiéis de mestre, pastor e pai. Quer, porém, ser chamado de esposo pelas almas virgens. Esses desponsais com o Senhor se realizam por meio da fé. Eu me depositarei contigo pela fé. A virtude da virgindade é um fruto especialíssimo dos merecimentos de Jesus Cristo. E por isso se diz no Apocalipse que as virgens formam o cortejo do Cordeiro. A Santíssima Virgem revelou a uma alma devota que uma esposa de Jesus Cristo deve, acima de todas as virtudes, amar a pureza, porque ela a torna de modo especial semelhante ao seu divino esposo.
São Bernardo diz que todas as almas justas são esposas do Senhor, mas de um modo particular vale isso das almas virgens, como nota Santo Antônio de Pádua. Por isso, São Fulgêncio chama Jesus Cristo o esposo de todas as virgens consagradas. Uma moça que quer permanecer no mundo e casar-se, se é prudente, se informa com todo cuidado a respeito dos que solicitam a sua mão para conhecer o mais digno e o mais capaz de torná-la feliz aqui na terra. A pessoa religiosa, por sua vez, desposa-se pelos votos com nosso Senhor Jesus Cristo. Procuremos a esposa dos cânticos, que sabe perfeitamente avaliar as qualidades desse esposo divino, e perguntemo-lhes: quem é o vosso amado, ó Santa Esposa? Quem é aquele que possui todo o vosso coração e vos tornou a mais feliz das mulheres? Ela responde: meu amado é branco e vermelho. É branco por sua pureza e vermelho pela chama do amor em que se abrasa por sua esposa. Em uma palavra, ele é tão belo, tão perfeito em todas as virtudes, que não há nem pode haver um outro esposo mais nobre ou mais amoroso que ele. Nem quem o iguale em sua grandeza, nem em sua beleza, nem em sua generosidade, diz Santo Euquério. Por isso, escreve Santo Inácio de Antioquia, aquelas bem-aventuradas virgens que se consagraram a Jesus Cristo podem estar certas de que não encontrarão nem no céu nem na terra um esposo tão belo, tão nobre, tão rico, tão amável como aquele que lhes foi dado, Jesus Cristo. Santa Clara de Montefalco dizia que prezava tanto sua virgindade que antes quereria sofrer durante toda a sua vida as penas do inferno do que perder esse valioso tesouro. Com toda razão, pois muitas virgens virtuosas renunciaram a casamentos principescos para permanecerem esposas de Cristo. Santa Joana, infante de Portugal, renunciou à mão de Luís XI, rei da França, a beata Inês de Praga, a do Império de Frederico II, Isabel, filha do rei da Hungria e herdeira do reino, a de Henrique, arquiduque da Áustria, e muitas outras procederam do mesmo modo. Uma virgem que se consagra ao Senhor, diz Teodoreto, está livre de todo cuidado inútil. Não tem outra coisa a fazer senão entreter-se contínua e familiarmente com Deus. Isso indica o apóstolo que diz que a Virgem é santa no corpo e na alma. Santa no corpo pela castidade, santa no espírito por seu comércio íntimo com Deus. Se ela não tivesse outra recompensa a esperar, diz Santo Anselmo, só por estar livre dos cuidados seculares e não ter outra obrigação, já deveria ser tida por sumamente feliz. Do que se vê que as virgens não só receberão uma imensa glória no céu, mas já serão recompensadas antecipadamente aqui na terra, com uma paz inalterável. As virgens que se consagram ao amor de Jesus Cristo, ofertando-lhe o lírio da pureza do coração, tornam-se tão agradáveis a Deus como os santos anjos. Certamente o efeito sublime da castidade virginal. Todas as virgens que buscam a perfeição são esposas queridas de Jesus Cristo, porque lhe consagraram seu corpo e sua alma, e nada mais buscam nesta vida que agradar-lhe. São João foi o discípulo amado de Jesus, porque guardou a virgindade. Justamente por esse motivo amava-o Jesus mais do que aos outros discípulos, como a Igreja o insinua quando diz: foi escolhido como virgem pelo Senhor e mais amado que todos os outros. As virgens são chamadas na Sagrada Escritura as primícias de Deus. São virgens. Esses seguem o Cordeiro aonde quer que ele vá. Esses foram comprados dentre os homens para serem as primícias de Deus para o Cordeiro e para o Cordeiro. Mas por que são chamados primícias de Deus? O cardeal Hugo responde:
Como os primeiros frutos são mais agradáveis que os outros, assim também as virgens consagradas a Deus agradam mais o coração deste e constituem o objeto de seu especial amor. Diz-se ainda, na Sagrada Escritura, que o esposo divino se apacenta entre os lírios. Esses lírios representam as virgens que conservam sua pureza por amor de Deus. Um expositor nota o seguinte nessa passagem dos Cânticos: enquanto o demônio procura a imundície da impureza, Jesus Cristo se apacenta, isto é, descansa, entre os lírios da castidade. O que, porém, deve aumentar consideravelmente a nossos olhos o valor da virgindade é o louvor extraordinário que lhe tece o Espírito Santo, dizendo: tudo o que se aprecia não é comparável a uma alma continente. Isto mesmo nos deu a entender a Santíssima Virgem quando disse ao arcanjo que lhe anunciava a divina maternidade: como se dará isso se não conheço varão? Maria, com essas palavras, mostrou que preferia renunciar à dignidade de mãe de Deus a perder o tesouro da sua virgindade. Segundo São Cipriano, a pureza virginal é a rainha de todas as virtudes e o complemento de todos os bens. Santo Efrem escreve que as virgens que guardam a sua pureza por amor de Jesus Cristo serão favorecidas por ele em todos os pontos. São Bernardo acrescenta que a virgindade habilita a alma de um modo todo especial a ver o divino esposo nesta vida pela fé e na outra pela glória. Imensa é a glória de Jesus Cristo, e a glória que ele prepara no céu às suas esposas que na terra lhe consagraram sua virgindade. Nosso Senhor mostrou um dia à sua grande serva Lucrécia Orsini os sublimes tronos que ocuparão aqueles que serviram a Jesus Cristo em pureza virginal, ao que exclamou ela: ó, quão agradáveis não são a Jesus e Maria as virgens! Os teólogos afirmam que as virgens receberão no céu uma auréola especial, sendo ornadas com uma luzente coroa de honra e glória, pois se diz na Sagrada Escritura a respeito das virgens: ninguém podia cantar esse cântico senão aqueles 144.000 que foram comprados na terra. Explicando essa passagem, diz Santo Agostinho, que a glória que Jesus Cristo concedeu às virgens não confere a outros santos. Grande é a satisfação de Jesus Cristo quando alguém se associa ao número de suas esposas. Isso declaram aquelas palavras de Cânticos: vinde, ó filhas de Sião, e vede o rei Salomão, com o diadema com o qual o coroou sua mãe no dia de suas núpcias, no dia da alegria de seu coração. Isso, porém, vale só daquelas almas que se consagraram sem restrição ao amor do esposo divino. Desposando Jesus, uma tal alma quer que todo o céu se alegre com ele e entoe hinos de regozijo. Alegremo-nos e exultemos e demo-lhes glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro e sua esposa está ornada. Os ornatos com que Jesus quer ver ataviadas suas esposas são as virtudes, particularmente o amor e a pureza, que são apresentadas nos cânticos como coroas de prata e de ouro. Nós te faremos umas cadeias de ouro listradas de prata. São estas as vestes pomposas e as joias com que o Senhor atavia suas esposas, e das quais fala Santo Inês: ele circundou minha direita e meu pescoço com um colar de pedras preciosas, revestiu-me com um hábito bordado a ouro e ornado com artísticos relevos e deslumbrantes adornos. Os seculares buscam coisas terrenas, mas as pessoas, esposas de Jesus Cristo, nada mais querem senão Deus.
Por isso, delas se pode afirmar ao pé da letra: esta é a geração dos que buscam a Deus. Ó esposas do Redentor! Exclama São Tomás de Vila Nova. Não deveis buscar qual de vós sobrepuja as outras por seu nascimento, seus talentos ou fortuna. Examinai antes quem é mais agradável ao esposo divino, quem vive unida mais intimamente a ele, quem é mais humilde, pobre e obediente. Ouçamos também o que diz o Espírito Santo. Filho, quando entrares ao serviço de Deus, prepara a tua alma para a tentação, para sofreres com humildade e paciência, pois o ouro e a prata se provam no fogo, e os homens que Deus quer receber na fornalha da humilhação. Ninguém pode servir a dois senhores, a Deus e ao mundo. Quem, portanto, quiser consagrar-se a Deus deve renunciar ao mundo, e quem quiser tornar-se esposa de Jesus Cristo deverá exclamar incessantemente: Deus só é todo o meu tesouro e meu único bem. São José de Calazans diz que, se não se der a Jesus todo o coração, não se lhe deu nada. Isso é inteiramente verdade, porque nosso coração já é em si muito pequeno para amar dignamente a um Deus que merece um amor infinito. E esse pequeno coração deveria ainda ser dividido entre Deus e as criaturas? Não. Como poderás, pois tu, alma cristã, te incomodares com o mundo depois de ter consagrares a Deus? Esquece de tudo o mais e procura guardar o teu coração inteiramente para teu divino esposo, que escolheste para lhe dedicares todo o teu amor. Eu disse teu coração inteiro, porque Jesus Cristo quer que sua esposa seja um jardim fechado e uma fonte selada. Um jardim fechado, pois não deve receber a ninguém mais senão o seu divino esposo. Uma fonte selada, porque esse divino esposo é zeloso e não permite que encontre entrada no coração de sua esposa outro amor que não o amor por ele. Por isso diz-lhe: quero que me coloques como um selo sobre teu coração e sobre teu braço, para que a ninguém mais ame senão a mim, e para que todos os teus atos sejam feitos com a única intenção de me agradares. O amado é colocado como um selo sobre o coração e o braço, diz São Gregório, quando a alma mostra por sua vontade, isto é, o coração, e por suas ações, isto é, o braço, quanto ama a seu celeste esposo. Quando o amor divino reina numa alma, expulsa toda a afeição que não se refere a Deus, pois o amor é forte como a morte. Como nada há que possa resistir à veemência da morte quando é chegada a sua hora, assim também não há nenhum impedimento e nenhuma dificuldade que não seja superada pelo amor divino quando ele se apodera de um coração. Se um homem der todas as riquezas de sua casa, ele as desprezará como se nada tivesse dado. Um coração que ama a Deus despreza tudo o que lhe oferece e pode oferecer o mundo. Numa palavra, ele despreza tudo que não é Deus. São Bernardo diz que Deus, como nosso Senhor, exige de nós temor, como pai, respeito, como esposo, porém, unicamente amor. A venerável Francisca Farnese não conhecia meio mais eficaz para estimular a si e as suas companheiras a atender à perfeição do que a recordação do que eram esposas de Jesus Cristo. Está fora de dúvida, dizia ela, que cada uma de vós foi escolhida por Deus para se tornar santa, pois que vos concedeu a grande honra de vos fazer suas esposas. E de fato, é essa uma graça inapreciável que exige uma fiel cooperação. Santo Agostinho escreveu a uma virgem consagrada a Deus:
tens um esposo que é mais belo que tudo que existe no céu e na terra, e que te deu um penhor seguro de seu amor, escolhendo-te para sua esposa. Podes concluir disso quão obrigada estás a pagar o seu amor. Ó esposa de Jesus Cristo, não te ocupes mais contigo e com o mundo. Não pertences mais ao mundo, nem a ti mesma, mas a Deus, e cuida unicamente em viver para esse esposo que escolheste. Escolheste a Deus por esposo, mas primeiramente te escolheu o Senhor para sua esposa. Quantas almas não deixou ele no mundo, não lhes concedendo os favores que a ti fez? O Senhor preferiu-te a todas essas almas, não por seres mais digna, mas por te amar mais do que as outras. Por isso, te diz o Senhor pela boca do profeta, que o tempo que te resta de vida é um tempo para amar. Deves ligar-te a Jesus, teu esposo, com toda a tua confiança e com todo o teu amor, prender-te a Ele, que te amou desde a eternidade, que te criou por sua bondade e te chamou a seu santo amor por meio de tantas graças especiais. Por isso, se o mundo solicitar o teu amor, ó esposa de Cristo, diz-lhe como Santa Inês: aparta-te de mim, Pablo da morte. Desejas o meu amor, mas eu não posso amar a mais ninguém do que a meu Deus, que me amou primeiro. Porque és a esposa de um Deus, diz São Jerônimo. Reveste-te de um santo orgulho. Os seculares se orgulham de sua união com pessoas nobres e ricas. Tu, porém, podes te gloriar de uma sorte muito melhor, porque te tornaste a esposa de um rei celeste. Dize, pois, cheia de alegria e santo orgulho: achei a quem meu coração ama. Prendê-lo-ei com meu amor e não o largarei mais. De fato, é uma imensa felicidade para uma virgem quando ela pode gloriar-se e dizer: aquele a quem os anjos do céu desejam servir é meu esposo. Meu Criador escolheu-me para sua esposa, e como ele é o Rei e o Senhor do mundo, cingiu-me igualmente com uma coroa de rainha. Deves saber, entretanto, ó esposa do Senhor, que leis esses louvores, que não possuis irrevogavelmente essa coroa enquanto permaneceres aqui na terra. Poderás perdê-la novamente por tua culpa. Para que ninguém te roube, segura-a fortemente, renuncia às criaturas, une-te cada vez mais intimamente a Jesus Cristo pelo amor e pela oração, e suplica-lhe sem cessar que não permita que te tornes outra vez infiel. Deves dizer-lhe: ó Jesus, meu divino esposo, não permitais que me separe de vós. E quando as criaturas quiserem apoderar-se de teu e daí expulsar Jesus Cristo, dize como o apóstolo, confiada na assistência divina: quem me separará do amor de Jesus Cristo? Nem a morte, nem a vida, nem criatura alguma será capaz de nos separar do amor de Deus.